Oi, 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 gente! Aqui quem fala é a professora Daiane, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para explicar as atividades mão na massa da semana 3 do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, tanto para o regular diurno quanto para o regular noturno. Para quem não lembra, na aula de conteúdo que eu dei para vocês, eu expliquei sobre metrópole, metropolização, conurbação, megalópole, cidades globais, megacidades, hierarquia e rede urbana. Beleza? Então, olha só, a gente vai começar essa atividade 1 com um esquema super, hiper, mega importante. Eu diria que esse esquema representa, ao mesmo tempo, uma rede e uma hierarquia urbana. Por que eu vou dizer isso para vocês? Apesar de que o enunciado diz que é apenas uma hierarquia urbana. Vou dizer para vocês por que é uma rede, porque vocês observam aqui, em azuis nós temos a representação de cidades e em vermelho nós temos aqui os sistemas que as interligam. Então, aqui nós temos esse conjunto aqui é uma rede urbana. Só que dentro dessa rede urbana é possível notar que existem níveis hierárquicos. É aí que entra a ideia de hierarquia urbana. Enquanto a gente fala que numa rede urbana todas as cidades estão interligadas, na hierarquia urbana a gente fala que dentro dessa rede existem cidades que, por serem maiores, agregam uma maior quantidade de serviços, oportunidades e infraestruturas, são capazes de polarizar. Essas cidades são chamadas de metrópoles nacionais ou elas podem chegar a um nível maior até de cidades globais, né? Então, nós temos aqui uma metrópole nacional e nós temos aqui outros níveis da hierarquia, né? Nós temos a metrópole regional, centro regional, cidade local, vila, né? Mas vocês percebem que, por exemplo, a metrópole nacional, de certa forma, se liga à cidade local e também se liga à metrópole regional. Né? A metrópole regional se liga ao centro regional, mas também se liga à cidade local, tá vendo? Uma ressalva importantíssima, meus queridos e minhas queridas. Tem termos que estão sendo usados aí, que não são os termos atualmente adotados pelo IBGE. Eu vou corrigir para vocês, tá bom? Na hora que a gente for resolver o exercício. Por exemplo, esse bonitinho aqui, vila. Na hierarquia urbana proposta pelo IBGE, isso daqui, essa palavrinha foi substituída por centro local. Centro local. E aqui onde está cidade local, essa expressão também não é usada na hierarquia urbana do IBGE. É usada a expressão centro subregional. Cidade local não. Centro subregional. Beleza? Aqui onde é centro regional, a gente também vai substituir que o IBGE utiliza a expressão capital regional. E aí ele coloca capital regional A, capital regional B, capital regional C e por aí vai, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. A rede urbana é um conjunto de cidades interligadas. A hierarquia urbana é a capacidade que uma cidade tem de influenciar outras dentro da rede urbana. Se vocês quiserem anotar, a gente pode anotar, não tem problema. Não sei se todo mundo assistiu a aula de explicação para ver a aula de correção, né? Então vamos lá, ó. Rede urbana, conjunto de cidades interligadas. Lembrando que elas se interligam por meio de um sistema de comunicação, um sistema de transporte que permite fluir pessoas, mercadorias e informações. E hierarquia urbana é a capacidade de influência das cidades dentro de uma rede urbana. Lembrando que essa capacidade de influência vai variar de acordo com a cidade. Há cidades mais ou menos influentes. Quem perdeu a aula passada tem que assistir, porque eu faço um estudo detalhado da pesquisa do IBGE sobre a hierarquia urbana brasileira, tá bom? Vamos lá então, vamos para o exercício? Crie uma hierarquia urbana, inserindo nomes de cidades. Lembre-se que elas são cidades geralmente próximas e interdependentes.
Gente, por isso que a aula de explicação é importante, porque nela eu dou vários exemplos. Só que a gente vai construir esse esqueminha bonitinho, a gente vai fazer uma pesquisa. Acompanhe comigo essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês. É no site do IBGE, ela é fantástica. Vou ensinar o passo a passo para vocês. Acompanhe comigo. Ô, gente, então vamos lá, ó, vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer essa pesquisinha. A gente vai lá no Dr. Google e vai digitar Rede Urbana IBGE. Aí vai aparecer aqui uma série de informações e a gente vai clicar nesse daqui, Regice, Regiões de Influência das Cidades, tá bom? Aí a gente vai clicar nesse Regice, Regiões de Influência da Cidade, aí vai vir falando que é uma pesquisa do IBGE, a pesquisa se chama Regiões de Influência das Cidades, que define a hierarquia dos centros urbanos brasileiros e delimita as regiões de influência a eles associados. E aí, olha só, a gente tem aqui o Regice. Deixa eu mostrar para vocês. De 2018, que ainda são resultados preliminares, apesar de nós estarmos em 2020, eles ainda não foram sistematizados. E tem o de 2007, tá vendo? Aí, deixa eu mostrar para vocês, olha. Aí vem Downloads. A gente vai clicar em Regiões de Influência das Cidades 2007, porque 2018, como eu disse, resultados preliminares. Aí, na hora que você clica em Regiões de Influência das Cidades, vai pedir para você baixar uma pasta zip, né? Uma pasta com uma grande quantidade de informações. E aí você vai baixar ou não, se você quiser. Eu já baixei, tá bom? Vou abrir ela aqui para vocês. Olha aqui, galera. Essa é a pasta. Aí vocês devem estar pensando, nossa, essa professora é doida, que eu vou olhar isso tudo, como que eu vou saber interpretar isso tudo? Não é à toa que demora a catalogar, né? Por isso que vocês viram que a de 2018 ainda não está publicada. Mas por que eu quero dizer isso para vocês? Porque aqui a gente tem o nome de todas as nossas cidades, tem alguns indicadores que eu vou explicar para vocês. Tá vendo esse RIC 01, RIC 02, RIC 03? Isso tudo tem um significado. Tem aqui o dicionário das variáveis, o que significa. Por exemplo, vamos pegar o RIC 01. Significa a população residente, é a quantidade de habitantes. O RIC 02 significa a área do município, tá vendo? E aí tem uma série de outros dados, porque o IBGE não diz que a cidade é metrópole ou que a cidade é um centro local, tirando do sovaco. Claro que não, né, gente? É preciso uma pesquisa e aí são considerados vários indicadores. Vou dar um exemplo de um outro, por exemplo, o RIC 18. O RIC 18 leva em consideração o nível de centralidade que a cidade tem no quesito gestão empresarial. O RIC 28 leva em consideração o número de instituições bancárias que a cidade tem. Tá vendo? Vamos pegar um outro. Olha só, o RIC 34 leva em consideração a quantidade de agências do Itaú. Então, existem vários indicadores que são considerados para dizer qual que é o nível de hierarquia que uma cidade tem ou não. Aqui o RIC 75, presença de internet banda larga, tá vendo? Então, é muito complexa. Quem está assistindo e que é meu aluno sabe que eu vou fazer a pesquisa pela nossa amada cidade. É lógico, né? Vamos fazer a pesquisa então. Nossa amada Ponte Nova. Vamos lá. Achou que Piedade de Ponte Nova é uma cidade pertinho da nossa, mas não é a nossa. Vamos para a próxima. Achamos nossa belíssima cidade. Então estamos aqui. Ponte Nova. O RIC 01 é população residente. Né? Temos 55.687 habitantes. Esse dado está defasado, que é dado de 2007, tá? Mas não mudou muita coisa, não. Vamos ver qual que é a nossa classificação no nível de hierarquia? Então, nós somos um centro sub-regional A. Beleza? Então, olha, eu vou colocar Ponte Nova na nossa hierarquia. Claro que vou. Como vocês sabem, a nossa metrópole regional é Belo Horizonte. Então, vamos lá, vamos ver se a gente... Vamos voltar aqui. E agora a gente vai procurar a nossa amada Belo Horizonte. Então, vamos lá, Belo Horizonte. Todo mundo sabe que é metrópole regional, né? Mas eu só quero mostrar para vocês aqui.
Então, olha, tá vendo que é a CP? Porque a gente tá falando não só de Belo Horizonte, a gente tá falando da região metropolitana, tá bom? Aí aqui a consideração não é apenas BH. Então, tá vendo? Olha o termo, metrópole. Então, eu já tenho a minha metrópole aqui. A metrópole nacional vai ser o Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. Ó, a CP também, tá vendo? Qual que é o nível da hierarquia do Rio? Metrópole nacional. Agora, a gente precisa de uma capital regional que esteja interligada com a nossa cidade linda, maravilhosa, que é Ponte Nova. Vamos pesquisar Juiz de Fora. Vamos ver. Olha, Juiz de Fora é considerada capital regional nível B, tá vendo? Porque aí tem a CP também, porque aí tem mais de uma cidade envolvida. E o centro local que eu vou colocar, que é a cidade no menor nível da nossa hierarquia, vou colocar Piedade Ponte Nova, tá? Cidade aqui pertinho da gente, olha. Centro local. Olha a quantidade de habitantes. O RIC 01, que é a quantidade de habitantes, 4.113. Tá vendo? Então, olha, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os dados da sua cidade, fica à vontade, é só seguir o passo a passo, tá bom? Então, agora que eu ensinei para vocês como é que faz a pesquisa, vamos voltar pro exercício. Gente, então vamos voltar aqui pro PET, né? Então, vamos lá. Ó, essa é a minha hierarquia urbana, tá? Eu tô partindo aqui da nossa vivência, minha e dos meus alunos, que é a vivência aqui de Ponte Nova, tá? Então, dentro da nossa hierarquia urbana, a nossa metrópole nacional, que está diretamente ligada aqui, né, na nossa rede urbana Rio de Janeiro, a nossa metrópole regional Belo Horizonte, aqui o centro regional, que na verdade o termo na hierarquia do IBGE certo é capital regional, vai ser Juiz, tirar aqui do vermelhinho, colocar aqui, tá, gente? Colocar aqui, Juiz de Fora, tá bom? Onde está escrito cidade local, a gente vai considerar centro subregional A, que é Ponte Nova, nossa cidade. E como vila aqui, que na verdade não é vila, é centro local, a gente vai considerar Piedade de Ponte Nova, que é uma cidade vizinha aqui à nossa. Beleza? Então, pessoal, nossa hierarquia bonitinha tá montada, né? Então, Rio de Janeiro, metrópole nacional, Belo Horizonte regional, Juiz de Fora, capital regional, Ponte Nova, centro subregional A, e vila não é vila, é centro local. Não esqueçam disso não, tá bom? Então, vamos lá, agora atividade 2. Esse mapinha está representando aqui as megacidades. Não são apenas cidades muito populosas, como está escrito aqui. Tem que ser cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá bom? Então, o círculo ele vai representar a quantidade de habitantes, sendo que tem que ser de 10 milhões ou mais. Então, o círculo menor 10 milhões, o círculo intermediário 15 e o maior 25 milhões. Então, a partir da observação do mapa, quais são as megacidades mais populosas do mundo? Observe a legenda. Pessoal, o mapa é de 2003. Possivelmente, se a gente pegar um mapa mais atual, a gente vai ter alterações aqui, como, por exemplo, Xangai, né? Xangai tem muito mais habitantes do que foi representado aqui hoje, mas já que é para fazer a legenda do mapa, considerar a legenda do mapa, então vamos ficar aqui. Nós temos Tóquio, nós temos Mumbai, nós temos Dhaka, nós temos São Paulo, Nova York e Cidade do México. Ok? Vou anotar aqui a resposta para vocês. Então, de acordo com esse mapa. Então, vamos lá. Tóquio, Mumbai, Dhaka, São Paulo, Nova York e Cidade do México. Beleza, gente? Vamos para a atividade 3?
Quais são as megacidades brasileiras? Não, moleza, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Explique sua importância para o país. São Paulo é a grande metrópole nacional, de acordo com a hierarquia do IBGE, e Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Elas estão no nível elevado da hierarquia brasileira, porque dentro da nossa rede urbana, elas são consideradas cidades que polarizam outras, ou seja, que exercem uma grande influência, tem uma grande quantidade de instituições financeiras, tem uma gama de serviços e infraestruturas que outras cidades não têm, além de serem locais de decisões políticas e econômicas importantes. Agora a gente tem que construir a fala da professora, né? Fazer que a gente construa isso na forma de questão, de resposta. Então vamos lá. Dentro da rede urbana brasileira, essas cidades são, ou melhor, estão em níveis hierárquicos elevados, pois são capazes de influenciar outras. Ai, Jesus. Vamos colocar um balãozinho para complementar? Aqui não terminou a resposta não, tá? Depois de outras vocês vão continuar com o balãozinho, tá bom? Capaz de influenciar outras cidades. A grande metrópole nacional, que é São Paulo, e a metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro, oferecem uma grande variedade de serviços e infraestruturas. Lembra da pesquisa que a gente fez lá no site do IBGE? Isso vai desde a quantidade de bancos que a cidade tem, desde a quantidade de agências dos mais variados tipos. Leva-se em consideração também o número de habitantes, leva-se em consideração também a área do município, então são vários fatores, como a gente viu. Vamos ver como é que ficou a resposta final? Rio de Janeiro e São Paulo. Dentro da rede urbana brasileira, essas cidades estão em níveis hierárquicos elevados, pois são capazes de influenciar outras. Continuando, outras cidades. A grande metrópole nacional, que é São Paulo, e a metrópole nacional Rio, oferecem uma grande variedade de serviços e infraestruturas. Beleza, gente? Vamos lá. Exercício 4 e 5, moleza. Vamos prestar atenção na legenda. A coluna preta é a população urbana e a área rachurada é a área urbana. E a linha tracejada é o limite municipal. Então, aqui nós temos dois municípios diferentes. Esse município está com essa população urbana no momento 1. No momento 2, a população urbana desse município aumentou e a população urbana do município vizinho aumentou também, mas aumentou menos. Beleza? Agora a situação 2, ela representa 3 municípios diferentes com essas áreas urbanas. O que está em volta, professora, se não é área urbana? É área rural. Então, significa que entre a área urbana desse município e a área urbana desse município tinha toda uma vasta área rural, não urbanizada. No momento 2, o que aconteceu com a área urbana desses 3 municípios? Se fundiu. Esse fenômeno a gente estudou semana passada, na aula passada. Isso se chama conurbação, estão lembrados? A conurbação, ela faz com que se forme uma densa área urbanizada contínua.
Então, significa que o limite entre um município e outro continua existindo, mas ele já não se torna tão fácil de ser percebido, porque tudo se urbanizou, não há mais aquela franja, né? A gente chama de franjas rurais, né? Que são esses espaços entre uma área urbana e outra. Não tem mais isso. Então, vamos ver. Atividade 4. O que aconteceu com a população quando observamos a situação 1, essa daqui? Nos momentos 1 e 2, nós observamos que a população urbana dos dois municípios aumentou, mas em um houve um aumento maior do que em outro. Então, vamos lá, vou colocar balãozinho, porque eu fico com medo de não caber. Então, houve um aumento populacional urbano, ou seja, mais gente que vive nas cidades, né? Houve um aumento populacional urbano, mas é bom notar que em um dos municípios houve maior crescimento. Então, em qual dos municípios? Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui houve um crescimento mais expressivo. Então, houve um aumento populacional urbano, mas é bom notar que em um dos municípios houve maior crescimento. Número 5, último, Viva! Qual processo relacionado à urbanização foi representado na situação 2, no momento 2? Então, o que aconteceu? Uma conurbação. Cuidado, gente, para não chamar isso aqui de região metropolitana. Eu expliquei na aula que nós tivemos. Sabe por quê? Aqui, eu não posso garantir que há uma região metropolitana. Eu posso garantir que há uma aglomeração urbana, que é diferente. Para ter região metropolitana, é preciso que haja uma legislação instituindo a região metropolitana. E só pelo esquema eu não posso ter essa certeza. Então, o que o esquema me mostra? Uma conurbação que gerou uma aglomeração urbana. Ponto. Beleza? Então, vamos lá. O esquema representa uma conurbação. Para quem não lembra, fusão das áreas urbanas de municípios vizinhos. O IBGE usa muito a palavra contíguos para sinônimo de vizinho. Fusão das áreas urbanas de municípios vizinhos. Né? Então, representa uma conurbação formando uma aglomeração urbana, tá bom? Região metropolitana, não. A gente vai chamar região metropolitana só se tivesse uma informação sobre lei. Então, o esquema representa uma conurbação, que é a fusão das áreas urbanas de municípios vizinhos, formando uma aglomeração urbana. Lindo! Até mais, até a nossa próxima aula, que é sobre a semana 4.